Tudo bom, gente? O pessoal aqui na juventude também aumentando não só por conversão, mas por natalidade já, né? Tem um monte de gente aí já casando, tendo filhos, isso é uma bênção também. Gente, antes da gente começar a mensagem de hoje, queria só te pedir para lembrar nas tuas devocionais e também em oração pelo pai do Plínio, nosso pastor aqui de jovens casais. Ele já está há mais de uma semana na UTI, lutando contra uma bactéria, numa pneumonia, já está no 4º medicamento e ainda não teve muito efeito. Então foi uma semana muito pesada, muito difícil para ele, para toda a família, para o nosso pessoal aqui também no ministério, acompanhando o Plínio nesse tempo. E se você lembrar também de orar pela vida do nosso irmão aqui, o Gutinho. Estava aqui na frente, cadê o Gutinho? Está ainda aí não? Está ali atrás. Pode sentar, Gutinho, pode ficar, não tem problema, tá? Essa semana, infelizmente, ele veio a perder sua mãe também. Então, se você puder lembrar de orar por ele, pela família dele, para que o Senhor possa vir a consolar a vida do nosso irmão, esse tempo difícil pelo qual ele tem passado também. Amém, gente? Vamos estudar juntos aí a palavra de Deus? Essa noite eu quero continuar com vocês uma série que eu já comecei faz um tempinho já. Algumas vezes eu prego essa série nas tendas dos universitários, que a gente faz nas sextas-feiras bimestralmente, e às vezes aqui no culto de sábado, quando eu estou pregando também, que eu resolvi chamar essa série, que Deus falou muito comigo, de Improváveis. E a ideia dessa série é começar a estudar um pouquinho a vida dos personagens do livro de Juízes, homens e mulheres dos quais não se esperava nada ou quase nada, mas que tinham corações dispostos e foram tremendamente usados por Deus. Essa série tem falado muito comigo porque eu sempre fui improvável. Entre as mensagens dessa série, já falei algumas vezes que eu era uma criança muito tímida, com muita vergonha, que tinha vergonha até de comprar pão quando meu pai pedia para ir na padaria. Eu não conseguia, ele me dava um dinheiro lá na padaria, eu não conseguia comprar pão, gente, tinha vergonha, suava até. E sabe, Deus foi transformando a minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar algumas vezes, em tantas outras áreas, não só nessa. Nessa série nós já falamos sobre Otiniel, Eude, Sangar, sobre Sansão, e na última semana, ou melhor, na última sexta, para quem estava aqui participando da tenda dos universitários aí do PC também, a gente falou um pouquinho sobre Débora. Mas improvável, se a gente for trazer para um contexto atual aí, ou até para a Copa do Mundo, é a Islândia. Que tem muito brasileiro que não sabia, mas torce para a Islândia desde pequenininho. Vários aí também. Mas queria te contar uma história, na verdade, até como esse lançamento do vídeo era a semana de avivamento e tudo mais. Sabe, eu estava preparando essa mensagem e Deus começou a trazer à memória alguns dos desafios pelos quais nós, entre os pastores que estavam lá ajudando, organizando de várias igrejas, organizando esse evento da semana de avivamento. No ano passado, que nós fizemos lá nesse estádio, e Deus foi tão bom com a gente, começou a abrir tanta porta, e as coisas foram acontecendo, mas sabe, eu comecei a ver que, não só por serem pastores de jovens, ou por terem a oportunidade que Deus havia nos dado de realizar um evento tão grande, num custo tão alto, mas eu lembro de algumas reuniões complicadas que a gente teve, em que a gente olhava um para o outro, e trazia os orçamentos. Nas quintas-feiras a gente fazia um tempo de reunião com esses pastores todos, e aí eu lembro que a gente decidiu, entendeu diante de Deus que era para a gente ir para o Gramado, e o orçamento aumentou ainda mais. Então o evento, para você ter uma ideia, no ano passado ele custou cerca de R$800 mil, mais ou menos. E aí em uma das reuniões assim, muito próximas já do evento, a gente fazendo as contas e vendo venda de convites e tudo mais, a gente começou a fazer os cálculos do que tinha entrado, do que a gente já tinha de gasto programado, e viu que ia faltar em torno de uns 140 mil. Todos os pastores de jovens olharam um para a cara dos outros e falaram assim: o que a gente vai fazer? Deus abençoou, já mandou oferta, mandou pessoas para abençoar o projeto e as coisas estão dando certo, mas não tem o recurso. E sabe, aquele dia Deus começou a fazer com que alguns dos irmãos que estavam lá, e alguns até estavam mais isolados, assim, não estavam tão participativos, foi o momento em que Deus usou aquela situação para que outros daqueles pastores se envolvessem ainda mais. E aí o Espírito começou a invadir aquela sala, e de repente um pastor falou assim, a gente começou a conversar e falou: então é o seguinte, vamos ver se cada igreja pode assumir aí um custo de 10 mil, se não chegar no valor, e aí no final, se der prejuízo, cada igreja assume aí 10 mil reais.
Mas algumas igrejas, pela forma de governo, não tinham esse tipo de condição. E aí alguns pastores, o primeiro pegou, tirou do bolso a chave do carro dele, colocou sobre a mesa e falou: eu acredito nesse projeto, eu sei que Deus falou que vai dar certo, então se der prejuízo, eu vendo meu carro e eu dou o dinheiro para o projeto. Daqui a pouco o outro falou assim: na minha igreja também eu não vou conseguir fazer nada disso, mas eu não posso vender meu carro, eu tenho filhos e não tem como, só tenho um carro mesmo, mas eu tenho uma previdência, e se der prejuízo eu abro mão da minha previdência, do que eu tenho até hoje, e trago aqui para poder abençoar e a gente conseguir arcar com os custos do projeto. E sabe, aquela manhã para mim foi uma manhã onde Deus começou a despertar a vida de pastores de jovens totalmente improváveis, que Deus escolheu e separou para estarem à frente de um evento tão grande como foi a Semana de Avivamento já nos últimos anos, e como vai ser esse ano também. Preparando essa mensagem, eu estava lembrando dessas histórias e comecei a pensar um pouquinho sobre a vida de Gideão, que é a história que a gente vai estudar nessa noite, tentar entender um pouquinho o que Deus pode falar com a gente. E quando eu comecei a estudar um pouco mais a história, a gente vê que logo após a época de Débora, ela esteve à frente do povo por cerca de 40 anos, mas logo após Débora sair de cena, o povo mais uma vez volta a se afastar do caminho do Senhor, volta à idolatria, volta a adorar Baal, a Azerá, outros deuses, e vai vivendo a vida como bem entende. Mas o texto vai dizer que alguns anos se passaram, e eles começaram e Deus já não estava mais abençoando o seu povo, porque eles não estavam reconhecendo como Senhor. E aí Deus os entregou sobre o domínio dos midianitas, mas eles não vieram dominar o povo de Israel com a sua presença o tempo todo. É interessante porque o texto vai dizer que, na verdade, aquele povo, ele vinha na época da safra, anualmente, com os seus aliados, com mais de 150 mil pessoas, e algumas vezes, em alguns anos até mais, pelas estimativas bíblicas, e eles passavam pela terra de Israel, consumindo tudo, destruindo tudo que eles tinham pela frente. Como isso acontecia, o povo de Israel, com medo, com receio, começou a fugir para as montanhas, buscar cavernas, criar novos esconderijos em fortalezas. E todas as vezes em que essa época do ano chegava próxima, eles mais uma vez iam se esconder. Mas é interessante porque eles estavam vivendo na terra da promessa, a terra que Deus havia prometido para o seu povo, mas ainda assim viviam com medo, porque estavam distantes do caminho do Senhor. Deus me pediu para vir aqui essa noite, trazer essa mensagem para você, e dizer que hoje vai ser o dia em que várias pessoas que estão aqui vão sair dos esconderijos que têm se colocado, vão sair de meio das cavernas, vão sair do meio da escuridão, porque Deus tem algo novo para o seu povo. Não tem como viver escondido de Deus nos esconderijos da terra de Deus. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, mas tem muita gente aqui que infelizmente tem se escondido, enterrado algumas coisas que Deus até mesmo já falou no passado. Por isso que conosco essa história do início da vida, do relato de Gideão é muito parecida. Por mais que nós não estejamos sobre a dominação de um outro povo, nós também acabamos criando alguns esconderijos. Ele pode ser o medo de alguma situação, pode ser algo que você já viveu no passado, ou alguma situação complicada que você não sabe lidar. Quem sabe algumas vezes em que você tem trocado Deus por outras situações ou outras coisas. Pode ser talvez o receio com relação à capacidade que você acha que não tem. Quais são os esconderijos? O tema dessa mensagem é esconderijos na terra de Deus. Quais são os esconderijos que você tem criado na tua vida, que tem te impedido de viver a bênção do Senhor nos teus dias? O propósito que Ele tem para você. E o povo viveu assim durante 7 anos. Durante 7 anos eles iam se esconder anualmente em meus esconderijos, as cavernas, nas fortalezas, nas montanhas. E não conseguiam se lembrar que estavam na terra de Deus, na terra da promessa, que Deus havia conduzido o seu povo juntamente com Moisés através do deserto e tinha usado a vida de Josué para conquistar aquela terra, a terra prometida. E eles estavam vivendo
na terra de Deus, sem Deus, como muitas vezes nós também vivemos. A história de Gideão, ela nos ensina que Deus quer tirar o seu povo do meio dos esconderijos, para que possam voltar a viver plenamente ao seu lado. Nessa noite eu quero tentar entender com vocês quais são os esconderijos que nós criamos e que nos impedem de viver as promessas e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Abre a tua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 6, a gente vai olhar alguns versículos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 e também no capítulo 8 do livro de Juízes. Juízes capítulo 6, vamos começar aqui a partir do versículo 12. O primeiro esconderijo que esse texto pode mostrar para a gente, que nós muitas vezes criamos, são as limitações e desculpas que criamos ou que outras pessoas colocam sobre nós. Diz assim, a partir do versículo 12: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso eu libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Até aqui. Gideão, ele era mais um da tribo de Israel que estava se escondendo de ano em ano. E o relato aqui vai colocar onde já no 8º ano em que isso acontecia, e anualmente o povo de Midian vinha para trazer aquele desastre, toda aquela roubalheira e os destroços que ficavam para trás. E aí era o 8º ano, estava muito próximo da época da safra, da época em que os midianitas e os seus aliados vinham e invadiam a terra de Israel e devastavam tudo. Mas aí estava lá Gideão lavrando o trigo, mais uma vez se preparando para esconder alguns mandimentos e depois se esconder também na terra de Deus. Quando o texto vai mostrar para a gente que o anjo do Senhor aparece para ele e ele começa a trazer algumas questões para Deus. Ou melhor, através do anjo do Senhor, e em vários momentos, alguns teólogos vão dizer que quando aparece essa expressão, o anjo do Senhor, são aparições de Jesus também no Antigo Testamento. E aí eles começam a conversar, e aí Gideão começa a colocar uma série de questões, mas por que está acontecendo isso com a gente? Mas é muito interessante porque, por mais que ele comece a colocar as desculpas, como no versículo 15, quando ele começa a dizer: como que eu posso libertar Israel, Senhor? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E entre as perguntas que ele faz, ele coloca ali para o anjo do Senhor, ele vai dizer: você tem certeza disso? Sou eu mesmo que você escolheu? Sou eu que você quer usar? O Senhor me conhece de verdade? Tem certeza? E quando o Gideão começa a dizer isso, o que ele queria dizer na verdade é assim: Senhor, eu sou medroso, eu sou covarde, eu sou pequenininho, mirradinho, ninguém nem acredita em mim, eu, poderoso guerreiro, jamais. Mas é muito interessante porque nesses mesmos versículos, quando o Senhor se encontra com ele pela primeira vez, vai olhar para ele e antes que ele fale qualquer coisa, ele já vai dizer com os olhos da fé para aquilo que um dia Gideão poderia se tornar, e vai dizer: está aqui um poderoso guerreiro. Mas ele não era nem soldado, ele era um fazendeiro, mas Deus já havia visto o que ele poderia fazer se estivesse ao seu lado. E sabe, muitas vezes nós colocamos limitações sobre as nossas vidas, nós não acreditamos que mesmo com o Senhor podemos fazer coisas maiores do que a gente já viu outras pessoas fazerem. Às vezes as limitações ou as desculpas com as quais colocamos vêm por parte de outras pessoas. Talvez você tenha escutado tanta coisa difícil no passado de amigos, ou talvez no lugar onde não deveria ter acontecido, na sua própria casa, onde pessoas te desacreditaram e falaram para você que você jamais seria capaz de realizar algumas coisas que talvez você já tenha até realizado,
ou que você sonha em realizar. E sabe, muitas vezes nós nos escondemos nas limitações que nós criamos, ou nas limitações que as pessoas colocam sobre nós. Mas o Senhor vem sobre a vida de Gideão, Ele vai dizer: Gideão, entre todas as limitações que você pode estar enxergando, eu não estou vendo nenhuma delas. E o Senhor vem e olha para a minha vida e para a sua vida, e Ele não enxerga nenhuma limitação. Ele enxerga simplesmente corações disponíveis para o servir da maneira mais maravilhosa possível. Quando eu era adolescente, eu sei lá porquê, resolvi começar a treinar vôlei na escola. Então de manhã eu tinha aula e à tarde tinha os treinos de vôlei lá, alguns amigos da minha sala faziam. Na época eu não gostava, e eu vou confessar para vocês aqui, só para vocês, e você que está em casa também, para mais ninguém, que eu era ruim, gente. Sabe o cara meio descoordenado? Adolescente naquela fase de crescimento, começa a trombar em tudo, assim, bem aquela fase. E aí eu ia a todos os treinos, eu dificilmente faltava, por mais que eu era ruim, eu gostava. Só que tinha alguns amigos meus que eram muito melhores do que eu. E aí o tempo foi passando, e eu era sempre o reserva, do reserva, do reserva. Mas eu ia no treino, eu participava. Eu lembro que uma vez até a treinadora quis me honrar, e foi um negócio que me marcou muito, em que o time participou de um campeonato, mas eu nem entrei na súmula porque eu era o reserva, do reserva, do reserva. E aí sobrou uma medalha lá, e no próximo treino, o pessoal tinha ficado acho que em terceiro lugar lá no campeonato, uma coisa assim, e aí a professora veio lá e falou que ela queria me entregar aquela medalha, para honrar, porque ela via que eu era comprometido. Ela não falou que eu era ruim, mas eu via no olho dela que ela sabia. Ela era muito querida, mas não disfarçava muito. Você conhece esse tipo de pessoa que não consegue disfarçar, né? Não gostou, tenta, mas não consegue, você sabe já. Mas sabe, o tempo foi passando, eu sempre fui muito prestativo, queria ajudar e tudo mais. E aí todos os treinos, no meio do treino, a professora liberava para a galera tomar água, e a galera saía desesperada, assim, tudo, nossa, parecia que tinha passado uma semana sem tomar água já, pareciam uns animais, assim, né? E aí chegava correndo lá e eu não ia. Sempre era meio assim, tinha algum treino que sobrava muita bola, né, na quadra, tipo treino de saque, sei lá, coisa assim, e ficava sempre um monte de bola lá. E aí a professora sempre juntava sozinha. E aí, sem ninguém pedir, eu comecei a juntar as bolas toda vez. E toda vez, em todo treino, eu ia lá e juntava as bolas para ajudar a professora. Pegava o carrinho, tá, não sei o quê, e ninguém estava nem aí, ninguém nem via. Mas sabe, o tempo foi passando e eu não fui mais o reserva do reserva, do reserva. Agora eu era só o reserva. O tempo foi melhorando, E sabe, eu comecei a achar que eu não conseguia, mas as coisas foram mudando. Mas essa época só do reserva demorou muito para passar. Por mais que eu treinasse, os caras eram muito melhores do que eu. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, eu juntava as bolas para ajudar a professora, não porque eu era prestativo, por mais que eu ainda fosse. Mas eu começava a juntar as bolas porque eu não me achava digno o suficiente, ou que estava no mesmo nível que os outros. E inconscientemente, eu me rebaixava. Me colocava numa situação na qual os outros não queriam participar. E não tomava água, por mais que muitas vezes estivesse com sede. E ia ser gandula, juntar bola. O tempo foi passando e às vezes eu ouvia alguns comentários de amigos meus. E os caras se achavam, o cara começava a jogar melhor, era elogiado e tudo mais. E o pessoal falava assim, o Lucas, ele é gente boa, né? Mas jogar vôlei não é para ele. E aí o tempo foi passando, e em alguns jogos eu comecei a entrar. Era escalado, participava, o tempo foi passando e eu comecei a virar titular. E a coisa foi acontecendo. E sabe, as limitações que eu tinha colocado sobre mim, e as que eu ouvia que os outros colocavam, foram caindo por terra. No caso do esporte, por perseverança, por treino, por oportunidade. Mas na vida espiritual, também por perseverança, por parar de ficar prestando atenção naquilo que os outros ficam falando ao nosso redor sobre a gente, e às vezes comentários maldosos, porque o que você precisa se preocupar mais não é o que os outros estão falando, não é nem mesmo aquilo que você se limita ou se desculpa muitas vezes de não conseguir, mas aquilo que o Senhor está falando para você hoje. Essa deve ser a tua preocupação, não os outros, nem você. O que Deus tem para você? O que Ele já te falou, talvez algum tempo atrás,
que você ainda não fez, que você acha que você não pode, que você não é capaz. Espiritualmente, deixa eu te contar aqui um segredo: você não é capaz. Sabe por quê? É Ele que vai fazer você virar capaz. E nós só somos capazes por causa dEle. Por isso que Deus olha para Gideão e vai ver um guerreiro, um líder, alguém que mesmo em meio à covardia, à insegurança, e é isso que a história de Gideão vai trazer para a gente nessa noite, Deus transformou a vida dele. Por quê? Os esconderijos que nós criamos não são os lugares que Deus quer que nós estejamos vivendo. E tem muita gente aqui que continua acreditando que não é capaz, e fica dando desculpa, e mais desculpa, e mais desculpa, e não está vivendo plenamente aquilo que Deus tem para a tua vida, e fica se escondendo, se limitando, deixando de viver a promessa que Deus tem para você hoje, os propósitos e alguns deles que Ele já até revelou para você, mas você não vive, porque você tem medo, receio, insegurança. Quando a gente olha para a história bíblica, Moisés também deu várias desculpas, 5 na verdade, levantou limitações. Eude, outro juiz que nós vimos em outra mensagem aqui nessa mesma série, ele era um juiz que ninguém acreditava, porque naquela época ele tinha uma das mãos com uma deficiência, e ainda assim foi o juiz na história bíblica que liderou o povo de Israel por mais tempo. Ou até Elias, que mesmo depois de ter experimentado coisas tremendas com o Senhor, fugiu, com medo de Jezabel. Já tinha enfrentado todos os profetas de Baal, mas fugiu. E em meio a essa fuga, lá numa caverna, chega um momento em que ele está escondido, e Deus fala para Elias simplesmente assim: Elias, sai da caverna, eu ainda tenho coisa nova para você, ainda tem mais sobre a tua vida. Deus hoje quer voltar a restaurar sonhos e visões que Ele já trouxe para a vida de muitos aqui. Quais são as desculpas que você tem dado para Deus? Quais são as limitações que você mesmo colocou? Ou as limitações que outras pessoas colocaram sobre você? Em Jesus, as desculpas e as limitações que nós colocamos ou os outros colocam sobre nós, sabe o que elas são? Espaços para a graça do Senhor invadir e derramar um poder sobrenatural. É aí que Deus quer mexer, é aí que Deus quer trabalhar, Ele quer te usar. Tem coisa nova, maior, melhor. Deus tem coisas novas para mim e para você nessa noite aqui, em nome de Jesus. O segundo esconderijo que nós criamos, também no capítulo 6, a partir do versículo 25, é a infidelidade nas pequenas coisas que não nos permitem viver coisas grandes com o Senhor. Dá uma olhadinha aí também no versículo 25 do capítulo 6, diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas, com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. É muito interessante que mesmo Deus já tendo se revelado a Gideão de uma forma tremenda em um sacrifício que ele pede para que, onde ele vai falar para o anjo do Senhor, ou no caso ali, se for, vamos entender dessa forma, como se fosse para Jesus, fala assim: ó, se o Senhor é o anjo do Senhor mesmo, fica aqui, eu vou lá na minha casa preparar um alimento, um jantar, um sacrifício, e trago até aqui. E quando ele traz, ele estava esperando, e sobe fogo da rocha. Ele vê e ele entende realmente que aquele era o anjo do Senhor, que tinha dado a missão, tinha trazido o propósito, e que estava agora tirando ele do meio do esconderijo, que havia um novo tempo para o seu povo. Mas, mesmo assim, Gideão continuava com medo, e por isso ele vai fazer o que Deus havia pedido para ele de noite. Chama 10 dos seus servos para irem com ele, para acabarem com aquilo que representava a idolatria. Do povo todo? Não. Só do seu clã.
de uma região muito pequena. E sabe, Deus começa a testar a vida de Gideão para saber se ele poderia realmente continuar nos caminhos do Senhor quando ele tivesse tarefas ainda maiores. E aí, mesmo sendo de noite, mesmo com medo, ele vai lá, acaba com o poste de Azerá e com aquele altar que era dedicado a Baal. E o que ele estava fazendo, na verdade, com aquela atitude que Deus havia pedido para ele, era dizer simplesmente assim: o tempo da idolatria acabou. E sabe, o povo de Israel naquela época, ele ia se esconder com medo da dominação, do poder dos midianitas. Mas ninguém havia obrigado eles a colocarem outros deuses no lugar do Senhor. E Deus não havia pedido para que Gideão, naquele momento exato, chegasse com uma nova revolução, para que todo o povo de Israel agora voltasse aos caminhos do Senhor. Deus usou algo pequeno, simplesmente ali na sua família, no seu parentesco, no clã dele, para que a partir daquele momento, a partir daquela situação, todo o povo pudesse ser impactado. Mas ele não sabia, era só a primeira coisa que Deus estava fazendo. De manhã, quando ele é descoberto, e afinal de contas você vai fazer um negócio escondido com 10 pessoas, alguém sempre vai abrir a boca. Então rapidinho descobriram que Gideão era quem tinha feito tudo aquilo. Mas o povo, os seus parentes, as pessoas próximas a ele, queriam matar ele porque ele havia feito aquilo. Mas seu pai, Joás, se coloca à frente e vai dizer: se Baal não pôde se defender, não adianta nada matar Gideão. Se ele é um Deus de verdade, ele mesmo podia ter se defendido. E aí todo mundo entende, mas aquela atitude, aquele momento em que Gideão havia sido fiel ao Senhor com relação àquilo que ele havia pedido, por mais que estivesse com medo, vai começar a trazer uma comoção em meio ao povo, porque logo depois daquela situação, Gideão toca a trombeta, e 32 mil homens respondem ao seu chamado, entendendo agora que o tempo da infidelidade havia acabado, havia um tempo novo, e as histórias que eles já haviam escutado por tanto tempo do seu povo, poderiam acontecer de volta, e eles poderiam novamente serem libertos da dominação de outro povo. E sabe, um esconderijo que nos impede de viver coisas novas com Deus é a infidelidade nas pequenas coisas. Gideão foi fiel, mesmo com os receios, e trouxe um novo tempo sobre a infidelidade de um clã muito pequeno. Mas aquele momento, aquela situação repercutiu sobre toda uma nação. Deus quer usar, quer abençoar o seu povo, mas enquanto nós não abandonarmos algumas áreas nas quais temos caído, que talvez já sejam até pecados de estimação, talvez ninguém nem saiba, mas Deus sabe, e você sabe, e Deus quer te usar mais, te abençoar mais, mas isso tem te limitado, e algumas vezes você tem se escondido atrás disso. Por quê? Porque você ainda acredita que não consegue superar isso. Quais são as áreas que você tem tido dificuldade? Que tem te afastado de Deus? Que tem te limitado? O que Deus está te mostrando hoje? Te lembrando agora que está na hora de você confessar, de você voltar a lidar, de resolver de uma vez por todas, para começar a viver um tempo novo com o Senhor. Porque enquanto você não conseguir ser fiel nas pequenas coisas, Deus não pode te usar nas coisas maiores. Ele te usa, mas você está perdendo, que podia ser maior, podia ser mais. Alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de sair lá do banco e vim para o ministério, tanto na Palavra da Vida, quanto também aqui na Primeira Igreja Batista, eu estava lá no acampamento, e em uma das semanas lá do acampamento, uma menina de 13 ou 12 anos de idade, se não me falha a memória, ela me procurou para conversar depois de um culto. Ela tinha sido muito impactada, Deus tinha falado com ela, e ela sentou comigo e mais alguns líderes que estavam lá com a gente, e começou a contar a história de que, infelizmente, ela havia sido abusada, com cerca de 7 ou 8 anos, por um parente muito próximo, o que, infelizmente, quando acontece, é muito comum, por ser um parente próximo, o que é mais triste ainda até. E ela dizia que, por mais que aquilo tinha sido difícil para ela, ela já tinha conseguido lidar com aquela situação. Ela já havia aberto para os seus pais, as coisas com a família já haviam se resolvido,
mas aquilo despertou algo nela que não estava na hora de despertar. Com 9 anos de idade, aquilo já havia passado, ela estava lidando com aquela situação toda ainda, e ela começou a buscar vídeos na internet, pornografia. E em pouco tempo ela foi se viciando em pornografia, 13 anos de idade, desde os 10, ela já começava a ver vídeos. E ela contava para a gente que ela tinha arquivos em casa de coleções, prateleiras inteiras de DVDs gravados que ela baixava na internet, para que todas as vezes em que ela tivesse interesse, ela pudesse assistir. E o tempo foi passando. E aquela área tão pequena, mas tão séria, ela não conseguiu lidar. E ela não conseguia resolver sozinha. E ela estava naquele acampamento, abrindo o coração e dizendo assim: gente, me ajuda, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver sozinha. A família dela também era cristã, e sabe, o que foi mais pesado para ouvir dela, é que ela dizia que por causa daquilo que ela vivia, e ela não sabia lidar ainda com relação ao vício da pornografia, ela não acreditava que um dia Deus poderia usá-la novamente. Ela achava e ela afirmava que ela não era digna de ser usada pelo Senhor algum dia. Eu não sei se você talvez no seu passado tenha passado por alguma coisa parecida com relação ao abuso, e talvez um dos esconderijos é alguma mentira que foi colocada sobre você, ou você mesmo colocou sobre você, no sentido de que é culpa sua. Se você era criança, não é culpa sua. Estou afirmando para você aqui agora. Você foi uma vítima. Mas sabe, Deus quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Deus quer tirar o seu povo do meio dos esconderijos, das barreiras que nos impedem de viver coisas novas com o Senhor. O que Deus está te pedindo para abandonar hoje? Quais são os vícios? Quais são as áreas obscuras que Ele já mostrou para você e você continua se escondendo atrás, porque continua acreditando que não é capaz de superar? Eu quero dizer assim, você é capaz com Ele. Dá para viver coisas novas com Ele. Dá para deixar a área que você não consegue lidar há tanto tempo, e você já pensou nas milhares e milhares de estratégias. Enquanto eu te falo aqui, alguns de vocês estão imaginando assim: eu vou tentar, pastor, mas de novo eu não vou conseguir. Eu quero te falar agora e declarar em nome de Jesus vitória na tua vida em áreas que você não conseguiu até hoje. Está na hora de começar a vencer e parar só de batalhar. Está na hora de parar de dar desculpa. Está na hora de parar de ficar vivendo escondido. Sai da caverna. Deus tem algo novo. Ele quer trazer luz de novo em meio ao seu povo aqui nessa noite. O terceiro esconderijo que a gente pode ver também nesse texto, que nós criamos, são... Obrigado. São provas que muitas vezes vamos pedindo para algo que Deus já nos falou. Abre a tua Bíblia ali no capítulo 6, versículos 36 e 37. Diz assim: e Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. Gideão, ele era muito seguro, muito medroso, não acreditava ainda. Ele já havia visto o anjo do Senhor, ele já havia se revelado, já havia o livrado da morte naquela situação em que ele derruba os altares e constrói agora um novo altar ao Senhor. Ele já havia tocado a trombeta e 32 mil homens haviam respondido ao seu chamado para enfrentar um exército que era estimado em 135 mil soldados. Ainda assim, Gideão não estava seguro de que Deus estava com ele. Não sei se você estivesse na situação dele, se pensaria a mesma coisa. Afinal de contas, de 135 mil para 32, a diferença ainda é muito grande. Mas aí, Gideão vai resolver colocar uma prova. Fala assim: Deus, se o Senhor vai me entregar realmente todo o exército ali, todos os soldados de Midian, me dá uma prova. E ele coloca essa prova aqui do versículo 37, onde ele coloca uma porção de lã na eira, e ele vai dizer: Deus, se
o orvalho molhar apenas a lã, mas o chão estiver seco, aí no outro dia, quando eu acordar, eu vou entender que o Senhor está comigo, então pode deixar que a gente vai lá e vai batalhar, mesmo com o número limitado de soldados que a gente tem. Ou melhor, soldado não, né? Porque a maioria é tudo fazendeiro. E aí Deus faz. E aí Gideão, ele é meio abusado. Ele fala assim, ó Senhor, não queria falar nada assim, mas será que não dá para dar mais uma prova? Ele fala assim, Deus, então faz o contrário. Faz agora o orvalho molhar o chão todo e a lã ficar seca. E no outro dia, Deus faz. E sabe, quando eu olho para a vida de Gideão, eu vejo ele colocando diversas vezes provas diante de Deus, para que Deus pudesse responder e ele tivesse a certeza, a garantia. Mas ele pede tanta prova, porque ele era muito inseguro. Porque na primeira vez em que o anjo do Senhor havia se encontrado com ele, ele vai dizer para ele já, você sozinho vai conquistar novamente a terra e destruir todo o povo de Midian. Sozinho, na tua força. Mas ele não conseguia acreditar. Ele já tinha visto tanta coisa acontecer, ele ficava pedindo provas e mais provas e mais provas. Tem problema pedir uma prova para o Senhor? Não. O Senhor conversa, o Senhor fala conosco através da palavra, através de outras pessoas, através de circunstâncias. Agora, cuidado com a forma da prova que você coloca. Sabe, o nosso coração é muito enganoso. Então tem gente que chega lá e fala assim, não, então eu estou orando lá por essa pessoa para saber, né, se ela me percebeu por aí, se vale a pena eu chegar lá e conversar com ela, né? Vai que, né, é a mulher que o Senhor tem para mim, o homem que o Senhor tem para mim. E aí você começa a orar assim, não, então eu vou fazer, vi a história de Gideão, o pastor pregou, eu vi lá outros personagens que fizeram provas diante do Senhor, então eu vou fazer uma prova. E aí você fala assim, Senhor Jesus, se passar um trator na frente da minha casa hoje, eu vou saber que foi o Senhor que mostrou que está aprovado, essa é a pessoa. Já vi muita gente fazer isso. Só que inconscientemente, ele não quer admitir, mas ele sabe que está tendo uma reforma na rua da casa dele. Ou seja, já está o trator lá. E o cara vai querer se enganar para dizer que não, está tudo certo lá, nossa, então viu, nunca acontece, mas está tendo um trator na minha casa, então agora Deus falou e tudo mais. Não é assim que funciona, tá, gente? Cuidado ao lidar com as coisas de Deus, as coisas são muito sérias. Mas se você está inseguro com relação a alguma decisão, e não sabe ainda se é isso que Deus tem, peça provas. Peça para Deus revelar através de outras pessoas, da palavra, talvez também de circunstâncias. Agora, cuidado com o trator, ou com o coração. Eu acho interessante como a Bíblia coloca que Deus conhecia Gideão, pois antes da batalha, sabia que Gideão, mesmo depois dessas duas provas, ele estava com medo ainda. E aí Deus vai falar no versículo 7 do capítulo 7, assim ó, se você está com medo de atacá-los, desça com o seu servo Purá, e ouça o que eles estiverem dizendo, depois disso você terá a coragem de atacar. O que você acha que Gideão fez? Foi lá. Por quê? Por mais que Deus já tivesse dado diversas provas, e essa aqui ele não havia pedido, Deus estava agora colocando uma nova prova, para que ele tivesse novamente a certeza de que Deus estava com ele. E lá, no acampamento dos midianitas, ele começa a escutar uma história, dizendo que, ele escuta um soldado dizer que havia sonhado com um pedaço de pão, descendo sobre os montes e chegando até as tendas ali do acampamento deles, e aquele pedaço destruía as tendas. E aí o amigo, aquele outro soldado, diz, é Gideão, vindo com o seu exército, vindo com seus soldados. Mentira, nem era soldado, mas eles estavam acreditando. E aquela foi a confirmação que ele precisava diante de Deus, para ter a certeza de que era para fazer aquilo. Ano passado, eu e minha esposa, Deus nos abençoou demais, e a gente conseguiu comprar um apartamento. Assim, comprar, modo dizer, né? A gente está pagando ainda, logicamente, né? E aí, a gente, para dar entrada e fazer os pagamentos, zerou a conta, né? Natural, em qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa. Só que era um apartamento muito antigo. E a gente pensou, a gente queria fazer algumas reformas.
Precisava reformar bastante coisa, na verdade. Só que a gente não tinha recurso mais, tinha bem pouquinho, não era o suficiente para fazer a reforma. E aí eu falei com a minha esposa, falei assim, vamos orar, para tentar entender diante de Deus, se é para a gente fazer reforma agora, porque todo mundo aconselhava a gente que fazer reforma já morando no mesmo lugar é a maior dor de cabeça que existe. E aí a gente falou assim, não, se não tiver como, senhor, e não for para fazer reforma agora, a gente muda assim mesmo, não tem problema, de boa. Só que a gente começou a orar e falou assim, Deus, se é para a gente fazer, e eu coloquei algumas provas diante de Deus. A primeira prova foi assim, Deus, eu nunca ganho nada. Não sei se você é assim também. Comigo, tem os pastores que não, que Deus abençoe e mandou outra pessoa, comigo não acontece, tá? Você é assim também, né? Eu achei legal quando os caras contam, mas comigo nunca acontecia. Aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, se é do Senhor para a gente fazer essa reforma mesmo, a gente vai fazer enxuta e tudo mais e tal, mas eu nunca ganho nada. Então eu queria pedir para o Senhor, que se é para a gente fazer, que o Senhor mande alguém que possa me dar uma oferta. Não do valor total, nem nada, desse uma oferta. Na mesma semana, Deus mandou uma pessoa, uma família, e nos chamou na casa deles, para dar uma oferta para a gente. Sem sentido, gente. E eu queria te confessar um negócio. Eu não peço as coisas, porque eu acho muito constrangedor, não por vergonha, mas não quero colocar nenhum dos irmãos, nenhuma das ovelhas que Deus colocou sobre mim, sobre uma situação constrangedora também. Quando eu preciso de alguma coisa, eu simplesmente oro. Porque o mesmo Deus que escuta a oração é aquele que responde. E eu não preciso ficar pegando atalhos para contar e ficar pedindo para os outros. E depois dizer que foi Deus que fez. E aí eu orei, e não contei para ninguém. Só para minha esposa, logicamente, estava junto na oração. E aí Deus mandou essa família, que deu uma oferta de R$5.000. Bênção, mas não pagava toda a reforma. Aí eu falei assim, Deus, aleluia, obrigado, primeira vez inesquecível, mas Deus, se é o Senhor falando mesmo, abusado, negócio de Deus, se é o Senhor falando mesmo, manda mais alguém. A gente é assim, não é? Sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, Deus mandou outra pessoa, que não sabia muito da história, mas disse que Deus falou com ele, e que era para ele vir dar uma oferta, e ele deu uma oferta de R$1.000, juntando os dois, não pagava toda a reforma. Esse é que eu fiz, sim, Deus, mais um, e foi muito interessante, porque Deus mandou mais uma pessoa, um amigo meu, de outra cidade, que não sabia nem que eu estava comprando apartamento, que tinha recebido um dinheiro da família dele, e falou assim, eu estava orando e Deus me lembrou você, e Deus me pediu para dar uma parte desse dinheiro, e ele me ligou, e ele me deu uma oferta de R$100, e sabe, não é o valor, não é o dinheiro, mas são as provas que Deus vai colocando sobre a nossa vida, e vai revelando a sua vontade. Nós fizemos aquela reforma, e o dinheiro não deu, mas Deus abençoou tanto, que a gente conseguiu pagar tudo. E aí chegou no finalzinho, a gente tinha reformado tudo, mas tinha que fazer a cozinha. A gente foi fazer alguns orçamentos, e aí, em um dos lugares que a gente foi, os valores eram muito altos, e a gente não ia conseguir pagar. Mas a gente não falou nada para ninguém, e só orou. E eu tinha pedido as provas, mas eu não tinha pedido para Deus nenhum móvel, nem cozinha. E aí a gente foi numa das empresas, os valores sempre muito altos, e a gente começou a colocar em detalhes, não, aqui a cozinha pode ser assim, assado e tal, e tudo do melhor, você colocou, tal, não sei o que, vou sonhar, a gente pode sonhar pelo menos. Aí colocava e tal, não sei o que. Aí o dono daquela empresa olhou para a gente e falou assim, no final da conversa, né, e vendo tudo lá super lindo, falou assim, quanto que é? Para eu me programar, quantas vezes no carnê das Casas Bahia eu posso fazer para ficar a perder de vista. E aí ele falou assim, sabe, eu estava orando e Deus falou comigo, que era para eu dar a cozinha para vocês. Aí, eu chorar, aquela coisa toda e tal. E aí ele estava fazendo ainda o home da sala e os 2 banheiros. E aí a gente viu o valor das outras coisas, conversou e tal, e assim que as coisas iam ficando prontas, a gente ia começar a fazer o pagamento. Mas eu nunca faço nada que eu não tenha condições, ou Deus não tenha me dado condições, e estava bem apertado.
E em um dos dias, depois que as coisas já tinham fechado o negócio lá com ele, a gente começou a fazer as contas para pagar o restante, né? E parcelar e tudo mais. E aí eu liguei para ele e falei assim, me passa só quantas vezes eu posso fazer para me programar aqui, para, né, não poder honrar os compromissos que a gente fez com vocês também. E ele falou assim, pastor, lembra que Deus falou comigo que era para dar a cozinha? Eu falei assim, lembro. Ele falou assim, então, Deus não falou comigo para dar o resto, mas falou com a minha esposa. E eu queria dizer para você, pastor, para sua esposa, que Deus pediu para nós, como casal, dar tudo para o Senhor. E sabe, Deus abençoou tanto, e aquela prova eu não tinha pedido. Mas Deus ainda assim havia honrado. Eu parei de ganhar coisa, gente. Voltou como era antes já. E não é assim que funciona. Mas sabe, é tão interessante ver como Deus se preocupa com a gente e, inclusive, responde até algumas provas que a gente coloca. Mas sabe qual que é o problema com relação às provas? Às vezes nós começamos a colocar algumas provas que vão simplesmente adiando, fazendo com que o tempo não passe, e a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para a gente. E nós vamos nos escondendo em meio às provas que nós colocamos diante de Deus. E aí, o tempo vai passando, a vida vai passando, o ministério do Senhor não para, e a gente começa a virar simplesmente espectador, que vê as coisas de Deus acontecendo, participa da igreja, até é crente, e fica feliz nas coisas que Deus faz, mas não participa e não vivencia aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Será que você tem colocado algumas provas, algum desafio diante de Deus, que na verdade você nem está esperando mais resposta, e talvez você inconscientemente só tenha colocado para colocar uma barreira e se esconder, porque na verdade você não quer fazer aquilo que Ele está te pedindo para fazer? Se a questão é só a insegurança, é só o receio, Ele vai trazer as provas e vai responder. Agora o problema é quando você já sabe o que Ele falou, e as provas não são para confirmação, tirar o medo ou tirar a insegurança, mas são barreiras, esconderijos, cavernas, que nos afastam da presença dEle, do propósito dEle e os objetivos que Ele tem para com as nossas vidas. Será que esse é o teu caso? Porque com Gideão foi igualzinho. Ele já tinha falado, desde a primeira vez, Gideão iria vencer os midianitas, como se fosse só um homem, que ele era um poderoso guerreiro. Números, no capítulo 3, o versículo 29 vai dizer, o versículo 19 vai dizer, Deus não é homem para que minta. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se você ainda está inseguro, peça provas. Mas não adianta continuar pedindo prova toda hora. Se Ele já falou, e a segurança começou a aparecer, está na hora de cumprir aquilo que Ele já falou para você. E parar de se esconder em meio a novas provas. O último esconderijo que nós criamos são algumas provas que Deus pede para testar os seus servos. No capítulo 7, a partir do versículo 2, diz assim: O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo, e todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade, onde eles estavam acampados. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Eu acho interessante a dinâmica do nosso relacionamento com Deus, porque à medida que eu peço algumas provas para Deus, Ele pede algumas provas para mim também, ou algumas entregas. E Ele chega para Gideão, que já estava em desvantagem numérica, com 32.000 homens, frente a um exército de 135.000, e vai dizer assim: Gideão,
chega para o povo todo, lá no Monte Gileade, onde vocês estão acampados, e diga para o povo, ó gente, quem tiver com medo, vaza, pode ir embora, volta para o esconderijo, volta a se esconder. E 22.000 homens vão embora, sobra 10. Já estava difícil, só piorou. E aí Deus vai pedir mais uma prova, fala assim, Gideão, agora você vai descer lá num córrego, e todo mundo que eu disser que vai com você, ele vai, e se eu disser que não vai, não vai. E vai dizer assim, todo aquele que se ajoelhar e tomar água direto com a mão normal, direto do riacho, não vai. Mas todo aquele que não se ajoelhar, só se agachar, com as armas ainda em mãos, e beber água como um cachorro pronto para a batalha, esse vai. De 10.000 sobrou 300 só, gente. 300 homens frente a um exército de mais de 100.000. E essas eram as provas que Deus queria colocar sobre a vida de Gideão. Primeiro, para mostrar que aquela batalha seria vencida no poder do Espírito e não pelas forças dos homens. Mas em segundo lugar, para mostrar para Gideão que ele podia confiar no Senhor mais uma vez, mesmo com um número tão limitado. E sabe, a vitória foi de todo o povo, mas só aqueles 300 viram tudo o que Deus fez. Todos os outros, os que não foram selecionados, os que fugiram, voltaram para os esconderijos, e eles não passaram no teste de Deus, na prova. E Deus muitas vezes prova os seus servos, para ver se está na hora de começar a trazer novas funções, novas tarefas, novos momentos. E tem muita gente se escondendo nisso, em frente ao desafio novo que Deus coloca, que parece impossível, e você volta para o esconderijo, volta lá para a caverna. Ah, porque é muito difícil. Ah, porque é grande demais para mim. E sabe, as tarefas de Deus sempre vão ser grandes, porque são dele, não são minhas nem suas. Eu e você somos só instrumentos dele. E eu não sei quais são as provas que Deus colocou sobre você, ou o que foi que Ele já te pediu para entregar, e entregando, sair do esconderijo e começar a viver algo novo com Ele. Na minha vida, a prova mais difícil que Ele me pediu, foi quando Ele me pediu para entregar o meu relacionamento, o meu namoro, quando eu namorava com a Evelyn, ainda antes da gente casar. A gente estava orando para entender diante de Deus se era para a gente noivar e aí caminhar para um casamento, mas existiam algumas dúvidas. Ela tinha algumas dúvidas com relação ao chamado dela. Eu já sabia que eu ia ser pastor. E ela estava muito segura ainda também. E a gente queria que Deus falasse com a gente se era ou se não era para noivar e depois até mesmo casar. Por mais que a gente já namorasse, Deus já tivesse confirmado. Mas aí eu viajei e Deus me deu, no meu devocional, aquele texto em Abraão, entregando Isaac. E eu entendi diante de Deus, e eu queria dizer para você que essa é minha história. Não é porque eu fiz assim que você tem que fazer igual. Mas Deus me pediu o meu relacionamento. E aí a gente foi conversar, a gente saiu um dia depois que eu voltei de viagem, e a gente terminou por 15 minutos. Porque depois que a gente terminou, ela voltou para o carro, a gente voltou a conversar e entendeu que a gente devia orar mais um pouco, juntos agora, e não só um sozinho. Mas comigo foi assim, porque Deus falou com a gente que era para ser assim, não é uma regra. E a gente passou um mês orando. E nesse mês Deus se revelou. Comigo 2 dias antes, com a Evelyn, nos acréscimos do segundo tempo, no último dia. Mas Deus se revelou. E eu não sei o que Deus está te pedindo para você entregar. Quais são as provas, talvez, que Ele já tenha pedido para você, que você se recusou a fazer, ou simplesmente não quis entregar. Mais de 20.000 foram embora com Gideão, se esconder de volta por causa do medo. Não passaram no teste de Deus, porque eles não haviam conseguido entregar o medo. O que Deus está te pedindo para entregar hoje? A dependência? O futuro? Talvez alguns sonhos, os medos, os esconderijos. Através de Gideão, Deus foi tirando o seu povo dos esconderijos que haviam criado, para voltarem a viver a promessa de Deus na terra prometida, na terra dele. Além de libertar o seu povo, Deus nesse processo foi moldando Gideão e transformando aquele homem,
alguém que era o menor da sua família, de uma família desacreditada, um improvável que Deus havia separado e que agora era um general, corajoso, destemido, ao ponto de ter coragem para enfrentar um exército tão grande, simplesmente com 300 homens, através de uma estratégia que Deus havia dado, onde eles vão ao redor, em 3 grupos de 100, ao redor daquele exército, e começam à meia-noite a gritar em nome do Senhor, em nome de Gideão, e com uma tocha em uma das mãos e um jarro que eles quebravam na outra, e as trombetas nas quais eles tocavam. Aquele exército ficou desnorteado e começaram a matar uns aos outros, e sobraram poucos soldados. E à medida que aquilo havia acontecido, Gideão e aqueles homens começaram a perseguir aqueles que haviam sobrado. Mas quando a notícia se espalhou, todos aqueles que haviam fugido voltaram agora para ajudar no restante daqueles que haviam fugido, nesse restante de conquista. Mas eles não puderam viver aquilo que Deus havia feito. E tem muita gente aqui que está escondida, às vezes em casa, às vezes até na igreja, às vezes em outros lugares, e tem buscado novos esconderijos para áreas da vida. Mas deixa eu te dizer, no esconderijo você não vai conseguir ver aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Deus está fazendo coisa linda. Essa igreja vai ficar pequena em nome de Jesus. E tem gente que não vai ver, porque está escondido, está limitado. E hoje Deus está aqui querendo restaurar sonhos e visões, e Ele está dizendo uma coisa muito simples para você: está na hora de sair da caverna, está na hora de começar a viver coisas novas comigo, e eu quero, em meio às tuas desculpas, limitações, imperfeições, revelar a minha graça, revelar o meu poder, para que as pessoas possam olhar para você e enxergar a mim e não somente a você. Está na hora de parar de se esconder, de sair dos esconderijos que te impedem de viver os propósitos de Deus para a tua vida. Abaixa a tua cabeça onde você está. Preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo, porque às vezes eu mesmo acabo trocando momentos com Ele por outras coisas. É o cansaço, é o receio, a insegurança, às vezes alguns medos, áreas que talvez ainda são difíceis de entregar. E eu queria te fazer um desafio hoje à noite, que Deus pediu para fazer para você. Tem gente aqui escondida, que não consegue viver os propósitos de Deus, seja pelas limitações, a infidelidade nas pequenas coisas, provas e mais provas e mais provas, incansáveis que você fica pedindo para se esconder, ou talvez por falta de fé, e não conseguir acreditar que você pode passar nos testes que o Senhor tem colocado para você, em meio aos desafios os quais Ele já até apresentou. Se Deus falou contigo que está na hora de entregar algumas áreas da vida e sair da caverna, assim como Ele pediu para Elias, assim como Ele pediu para o povo dele, sai do esconderijo e volta a viver aquilo que eu tenho para você. Fique de pé no teu lugar, eu quero orar com você. É um compromisso que você faz com Deus, não é comigo. E Deus pediu muita coisa diferente aqui hoje. Tem muita coisa guardada, escondida, precisando até ser confessada. Quais são? De olho fechado onde você está, começa a dar nome a eles. E começa a pedir para que Deus possa te ajudar nesse tempo e sair do meio do esconderijo, sair do meio do medo e começar a viver plenamente com Ele aquilo que Ele tem para a tua vida hoje. Deus tem mais, muito mais para mim, para você. Sai do esconderijo. Sai. E Deus falou com mais gente também. Talvez você tenha vindo aqui na igreja hoje através de algum convite, ou tenha começado nessa caminhada cristã e começado a conhecer a Jesus, mas ainda está se escondendo, com medo talvez de tomar uma decisão que pode mudar a tua vida. E você escuta histórias daquilo que Deus faz na vida de pessoas, nos relatos bíblicos, mas ainda não se posicionou, ainda está escondido e ainda não teve um encontro real com Jesus. Se esse é o teu caso, eu queria te apresentar um Jesus que
um dia foi entregue numa cruz e morreu pelos meus e pelos teus pecados, mesmo quando isso não havia acontecido, para que nós pudéssemos voltar a ter o livre acesso a Deus. E Ele quer te encontrar hoje, estender a mão, e Ele está te chamando para fora da caverna, para viver na luz com Ele. Se Deus falou contigo e hoje você quer fazer esse convite e aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você também. Sei que Deus falou amém lá atrás, amém, amém, amém. Tem mais gente, amém, amém aqui na frente. Quem mais? Amém, amém. Deus falou com mais gente, está na hora de sair da escuridão. Deus quer trazer luz, tempo novo. Pessoal do Boas-Vindas, pode vir aqui na frente e ajudar também a gente. Você que levantou a mão, eu queria pedir para você vir aqui na frente. Nessa mesa aqui do canto, a gente tem algumas pessoas que querem orar com você. E se você assim quiser também, dá os teus dados e a gente quer te ajudar nessa caminhada. Pode chegar aqui, ó, nessa mesa aqui da minha esquerda, aqui do lado de cá, pode vir aqui, ó. Pessoal, pode vir aqui o pessoal de colete, a gente vai te abraçar, a gente quer orar com você. Queria pedir ajuda de alguns líderes que estão com a gente, pode vir com o pessoal aqui para orar juntos também. Pode ir vindo. Se Deus falou com você, pode vir para cá. Deus tem coisa nova. E as histórias que se me escuta contar aqui, não são exclusivas de pastores. São exclusivas dos servos de Deus. E hoje Deus quer visitar a tua vida, trazer um tempo novo. O consolo, o conforto, o propósito. Pode vir. Tem mais gente que Deus falou. Você que veio aqui na frente, baixa a tua cabeça, eu queria que você repetisse uma oração. Você e agora, você e Deus. Eu vou fazer e você pode repetir também. Senhor Jesus, hoje eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero convidar o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Que eu possa viver as histórias que o pastor está contando aí na frente também. Num relacionamento com o Senhor diário. E possa te conhecer cada dia mais. Escreve meu nome no livro da vida e que eu possa te conhecer cada dia mais e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, me ajuda a sair da caverna, do esconderijo, e hoje seja um marco na minha vida, que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Fica um pouquinho mais aqui na frente, o pessoal quer conversar com vocês, orar com vocês também, e a gente quer te ajudar nessa caminhada, para conhecer um pouquinho mais de Jesus e o que Ele pode fazer na tua vida também. Você ficou de pé? Deixa eu orar com você também onde você está. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra através da vida de Gideão, Deus. Obrigado porque o Senhor falou para mim, preparando essa mensagem, que é para eu entregar mais algumas áreas da vida e sair de alguns esconderijos. Obrigado porque o Senhor falou com tanta gente aqui, Deus, que está na hora da gente entender a tua voz de uma vez por todas e sair do meio das cavernas, esconderijos e começar a viver plenamente aquilo que o Senhor tem para a gente. Tem gente aqui que está escondendo o dom, Deus, está enterrando. Está na hora de voltar a liderar, voltar a ajudar, voltar a abençoar pessoas, voltar a se envolver mais na tua casa, voltar, Deus, a viver os propósitos que o Senhor tem, Deus. E aquilo que o Senhor já revelou no passado, Deus, eu quero pedir, Deus, agora, traz a memória, Deus, para que possamos entender, Deus, e parar de dar desculpa, parar de ficar enxergando a limitação. Mas para que possamos enxergar, Deus, não mais a limitação, as desculpas, a infidelidade, mas enxergar o Senhor na nossa vida. E assim como o Senhor olhou para Gideão e viu nele um guerreiro, eu quero pedir-nos agora, comece a revelar no meio do teu povo agora o que o Senhor está vendo, Deus, na vida de cada um aqui, Deus. Homens e mulheres íntegros que não têm daquilo que se envergonhar, Deus, que na luta pelo pecado estão vencendo e não vão ter mais pecados ocultos de estimação, que não conseguem lidar, Deus. Eu quero pedir e declarar, Deus, dá vitória agora em nome de Jesus, Pai, para que possamos viver coisas maiores ainda no meio do teu povo, Deus, para que possamos ser usados ainda mais pelo Senhor, Deus. E em nome de Jesus eu quero declarar, Deus, essa igreja vai ficar pequena para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai, porque na medida que o Senhor vem limpando, Deus, o seu povo, tirando no meio dos esconderijos, tirando, Deus, e lançando fora todo o medo, toda insegurança, nós vamos começar a viver, Deus, na terra do Senhor, com o Senhor nesse tempo na nossa vida, Pai. Por favor, Deus, continua falando com a gente, nos abençoando, nos guardando, Deus, e essa é a minha oração, Pai, no nome santo, santo, santo de Jesus, amém.